Porque Deus abomina e combate os ídolos. Para entendermos algumas razões do Senhor, verdadeiro Deus, Criador de tudo, combater os ídolos, devemos saber quem eles são, o que pretendem e como trabalham. Antes de tudo, a palavra ídolo vem do grego eidolon, que significa simulacro, aspecto, imitação. É preciso saber que, em sentido teológico, ídolo pode ser uma imagem, objeto inanimado, pessoa, ou ente criado que se fez, ou foi elevado à categoria de pequeno Deus frente às outras criaturas, com o intuito de ser adorado. Porém, a Bíblia fala e repete muitas vezes que não devemos seguir, ou adorar falsos ídolos, porque eles são meras criaturas ou coisas criadas. Mas, por que existem e de onde surgiram esses pequenos deuses? A chave para esse mistério é a palavra o primogênito. Antes de criar o gênero humano, o Senhor criou seres de natureza divina, com a função de ministrar e servir a Deus. Esses foram os primogênitos da sua criação. Eles são diferentes da humanidade, pois sua natureza por ser divina é mais forte, mais elevada, mais poderosa. Anjo é ofício, é cargo, é ministério. A Sagrada Escritura menciona várias vezes que Deus criou esses seres gloriosos, para servirem como anjos, e foram também chamados de filhos do Altíssimo, em tudo, superiores à humanidade, entretanto, foram criados com a função de ministrar e servir. Ok. A certa altura Deus ordenou aos anjos que adorassem e servissem a Cristo. Mateus, capítulo 4, versículo 11 e Hebreus 1, 14. Os santos padres da igreja primitiva entenderam que a revolta de Satanás ocorreu quando os anjos perceberam que deveriam servir não somente a Deus, mas, também, ao Cristo e à humanidade. Então, criou-se um verdadeiro motim celestial. A serpente antiga encabeçou uma revolta no céu, e parte desses seres celestes, divinos em natureza, que não quiseram servir como anjos, visto serem eles aos seus próprios olhos, de uma natureza e categoria claramente superior, acharam por bem aderir à revolta, e removeram de si as leis divinas. Em Apocalipse 12, 4, está dito que exatamente, 1/3 dos anjos aderiu à revolta de Satanás e se rebelou contra o Criador. Por esse motivo, muitas vezes a Bíblia adverte sobre o perigo do orgulho e da soberba, pois, este foi o pecado primordial a acontecer na criação divina, pecado angélico, não humano. O primeiro pecado daquele que se fez inimigo de Deus. Essa rebeldia primordial é típica da criatura angélica e recebeu o devido castigo. Quando os fariseus acusaram Jesus de se fazer igual a Deus, ele lhes relembrou a passagem do Salmo 81, no qual o próprio Senhor declara: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como homens, e caireis como qualquer um dos príncipes. Salmo 81, versículos 6 e 7. Nesta passagem, Deus está falando dos seres celestiais, que embora fossem de natureza divina, iriam morrer como homens, porque se rebelaram, pecaram e abandonaram o seu lugar de origem. A Bíblia fala que em tempos remotos do passado, eles, depois de se revoltarem, abandonaram seus postos, e, por conta própria, desceram à terra. Contrariando o claro mandamento de Deus, escolheram mulheres humanas, a saber, as mais belas e se casaram com elas, gerando uma descendência de tamanho descomunal, que foram os nefilins antigos e causaram um transtorno a mais para uma humanidade já amaldiçoada, por causa do pecado de Adão. Gênesis 3, 17 ao 24, e 6, 2. Fortes e inteligentes, sentiram-se superiores o suficiente a ponto de recusarem os desígnios e a missão que Deus lhes determinara. E escolheram se desencaminhar por outros planos e caminhos, nada corretos, mas, contrários, em tudo, à vontade do Criador. Ao contrário de Eva, eles não foram enganados, nem agiram por engano, mas, por vontade própria, livre e deliberada. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e aceitaram as consequências. Mesmo que isso significasse mergulhar no erro e nas trevas para sempre. Os anjos rebeldes sabiam que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e que por isso, Deus não iria retomar os poderes que lhes havia doado. Então, recusaram-se a obedecer a Deus, e ainda usaram os mesmos dons e poderes que haviam recebido gratuitamente, contra o Criador. Entretanto, o Deus verdadeiro é inacessível à ação maléfica deles, e,
por mais poderosos que fossem, não tinham o poder de atingir o Criador, por serem meras criaturas. Então, eles direcionaram seu ódio contra a parte mais fraca da criação, a humanidade. Logo, é precisamente neste momento que começa a idolatria. Entenda que o gênero humano podia ser enganado, tal como Eva tinha sido um dia. E, por meio dessa falha, dessa brecha, eles conseguiram prevalecer e arruinaram a humanidade antiga, se passando por Deus e deuses, exigindo da humanidade escrava do pecado, todo tipo de servidão e adoração. Eles eram divinos e superiores em tudo aos humanos, portanto, ficava fácil ludibriá-los e subjugá-los, até que não houve mais remédio. Quando o pecado atingiu seu volume máximo, a terra foi lavada pelo dilúvio. Isso explica por que a história humana antiga é repleta de relatos, eventos, peripécias de entes malvados, poderosos, opressores. São os mitos que protagonizam toda a literatura do passado. Todos falsos ídolos, falsos deuses, mas que tinham poder e oprimiam os homens. Essas criaturas ímpias e perversas, por assim dizer, tocaram o terror na antiguidade. E grande parte da humanidade, por medo e desespero, serviu a esses verdadeiros demônios. Então, alguns perguntam, e mais, se o Deus monoteísta se revelou apenas em Abraão, a humanidade que ficou para trás, o que aconteceu com ela? Devemos entender que, antes do pecado, Deus era uma realidade patente e visível para toda a criação. No princípio todos o podiam ver e saber que existia um Criador para todo ser vivo. Portanto, ele não criou ninguém cego, tampouco se escondia de suas criaturas. Mas, quando Adão e Eva pecaram, foram perdendo também gradualmente a visão de Deus, a chamada visão beatífica, que era o sentido espiritual que os permitia enxergar todo o mundo celestial com suas criaturas. Tanto é, que Eva comeu o fruto esperando se tornar como um dos deuses que ela via e cobiçava ser como um deles. Sabemos também, que o primeiro impulso de Adão pós-pecado foi esconder-se do seu Criador, sendo necessário o Senhor o chamar, para que eles se apresentassem, como era normal. Daí em diante, todos que pecaram semelhante a Adão, foram se afastando, como que naturalmente de Deus, a ponto de já não enxergarem com os próprios sentidos naturais, pois, eles se tinham corrompido. Enfim, de geração em geração o pecado se intensificou de modo que, além de não mais discernirem a presença de Deus, passaram até a duvidar da sua existência, como se faz até hoje. Mas, Deus está onde sempre esteve, nós é que pelo pecado, fomos nos afastando e perdendo os nossos sentidos espirituais mais elevados com os quais conseguíamos ver e discernir o nosso Criador. Apesar de tudo isso, o Senhor, que tem planos e desígnios igualmente perfeitos, jamais poderia ceder à pressão desses seres iníquos, mas aguardou o tempo devido de começar a revelar a sua mensagem no mundo, ao gênero humano profanado e decaído. Então, mais uma vez o Senhor vem, e em Abraão e depois em Moisés, começa a revelar que há apenas um único Deus. De modo algum Deus se atrasou, porém, esperou o seu tempo, que é o tempo oportuno e correto, pois, seus planos são perfeitos e não precisam serem apressados ou atrasados. A agenda absoluta é a divina e ninguém pode mudar isso. É por isso que precisamos da fé, que em síntese exige que o ser humano creia na revelação da existência de um Deus Criador, mesmo sem poder enxergar com seus sentidos naturais o seu reino, a sua glória e o seu poder. Um grave erro de raciocínio que muitos cometem é pensar que a revelação de Deus foi tardia, pois, quando Deus falou a Abraão, já havia passado muito tempo e já havia algumas religiões e doutrinas e literaturas sagradas reveladas à humanidade. Até chegam a acusar a Deus ou, em todo caso, a Moisés de plagiar outras religiões e suas literaturas sagradas que precederam a revelação mosaica. Porém, este é mais um efeito de não linkar das informações de forma honesta, tampouco querem encaixar as peças do quebra-cabeças da história humana do modo correto. Evidentemente, nunca chegaram a compreender o que foram realmente os mitos, tão absurdamente frequentes na antiga humanidade. Tampouco atinaram os motivos das cosmogonias, e da literatura antiga ser tão estranha aos seus olhos. Sem poder decodificar por ser cheia de simbolismos, analogias, etc. Eles, os estudiosos racionais modernos, se escandalizaram afirmando ser produto ou obra coisa de homens primitivos e ignorantes. E eu o que digo, kkk. Na verdade,
eles não levam em conta que Deus, desde o princípio, se mostrou, ostensivamente, a anjos e humanos e muitos o rejeitaram, recusando-se a executar os seus planos, preferindo os seus próprios, acreditando que eram melhores do que os daquele que lhes dera tudo, incluindo a própria vida. Esse é um dos erros mais perversos e soberbos da criação. Acreditar que a criatura pode conceber planos e desígnios melhores ou equivalentes aos do Criador. Entes que não eram deuses, mas apenas possuíam uma natureza divina, desceram à terra, e frente aos humanos, exigiram ser adorados. Criaram religiões, disseminaram doutrinas espirituais estranhas, todas com graves erros, que não religavam, ao contrário, tinham o poder de afastar os humanos cada vez mais do verdadeiro Deus. Por esse motivo, Deus os combateu e os condenou, por enganarem a humanidade, mais uma vez. Se você se horroriza da conduta desses anjos perversos, não pensou bem, porque o pecado humano brota da mesma fonte e parte da mesma rebeldia. Trata-se do mesmo pecado, ainda que numa dimensão rebaixada, diferente, porém, guardadas as devidas proporções, produz os mesmos danos e o mesmo efeito. E se os celestes receberam o castigo e a pena devida, correspondente aos seus delitos, Deus que é justo, da mesma forma, não poupará os humanos rebeldes, mas os castigará na mesma medida e proporção. Entenda que se repetirmos o pecado dos anjos seremos corrigidos, e se não aceitarmos a correção e nos arrependermos, teremos o mesmo destino dos rebeldes, e ainda com um agravante. Pense bem, anjo e humano decaíram de suas glórias originais, porém, a hierarquia continua válida e foi mantida. Ou seja, na dimensão do pecado o anjo será sempre maior e mais poderoso do que o humano. O ser humano decaído e ímpio, cai inexoravelmente, em poder de um celeste decaído. Já imaginou cair nas mãos de tirano cruel como um psicopata, sem esperança de escapar nem por um dia? Esta é a razão de Deus ter vindo à Terra, sofrido e morrido torturado numa cruz, por nós, porque Ele não gostaria de nos ver sofrendo desta forma sem que tivesse feito tudo o que podia para nos livrar dessa ameaça. Nós, que ainda vivos, ainda estamos no tempo de fazer as nossas escolhas. Eu lhes peço, pelo vosso próprio bem e interesse, escolham o Criador e não a criatura decaída e repleta de ódio contra a humanidade. Se você que assistiu até aqui, se escandaliza deste pecado dos anjos, deveria se lembrar que a rebeldia deles é semelhante à do humano. Ambos, anjo e humano, pecam quase que da mesma forma. Por isso, não incorramos nos erros deles para não sermos castigados da mesma forma que eles foram. Cuidado! Abramos os nossos olhos, percebamos que a mensagem de Deus foi revelada neste mundo noático, primeiro em Moisés, depois em Jesus Cristo, porque nós, gênero humano decaído, já não podíamos ver a Deus, sua grandeza, seu amor e misericórdia e assim fazermos as nossas escolhas. Alguém pode dizer, sim, entretanto, os antigos viram a Deus e não o aceitaram. Eles não aceitaram, dizem os padres da igreja, primeiro porque sendo eles criaturas, não puderam compreender a Deus totalmente e, também porque no princípio, tudo era perfeito para eles. Não havia sofrimento, as formas não haviam se corrompido, a natureza humana era boa, tudo era abundante e a terra era um paraíso, pois Deus a provera de todo o necessário, e eles imaginaram que não precisavam do Criador e que mesmo se afastando de Deus tudo continuaria da mesma forma. Mas, o pecado é um mal terrível e, para usar uma expressão do nosso tempo, detonou tudo. Hoje nós comemos o fruto de nossas ações e ele é amargo, distorcido, louco, deformado, doente, desviado, etc. Entenda, Deus, ao nos criar, também nos deu todo o necessário à vida, porém, foi para vivermos segundo os seus propósitos. Não ousemos nos utilizar dos dons, bens, habilidades e atributos recebidos gratuitamente de Deus, para realizar ações e obras contrárias à sua vontade, pois, desta forma estaremos repetindo o pecado dos anjos rebeldes. Portanto, mais uma vez, cuidado, cautela, porque, se rejeitarmos os planos de Deus e não seguirmos os seus preceitos e mandamentos, seremos severamente corrigidos, e os que não se arrependerem para mudar de vida, partilharão do mesmo destino dos anjos perversos, que é o inferno de fogo, certamente, muito mais doloroso para a natureza humana, porque ele foi feito para a serpente antiga e seus anjos. Aí, você compreenda o grau de sofrimento que será isso. Para concluir, tenhamos inteligência para escolher o bem e a felicidade, rejeitarmos todo o mal, para evitarmos a tortura de viver sob o jugo dos infernais.
Sigamos os desígnios do Criador evitando práticas espirituais e as obras más que nos afastam de Deus. O amor de Deus por nós é infinito, e Ele deseja que vivamos em plena comunhão com Ele, porém, servindo aos seus propósitos. Deste modo alcançaremos a salvação e viveremos na proteção da sua presença. Bem, meus amigos, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.